Acabou, Rafa? Ainda não, vai para a segunda aula agora, que é do primeiro ano. Deixa eu abrir aqui o slide. Pode fechar. Ué? Lu, você não quer esperar para você terminar? Eu não sabia que você estava tendo aula ainda. Não, não estava assistindo, não. Eu tinha ligado só o notebook.
Ah, tá. É que ele já estava travado, então, na aula. Sim, eu tinha desligado na aula. Oxe. Também, cuidado, viu? Senão você esquenta o computador, só deixar ele suspendido, viu? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela e a gente vai continuar aquela aula da semana passada, tá? Tá bom. Só que aí eu vou agora falar sobre as bactérias, depois falar dos protozoários, e aí depois provavelmente a gente vai fazer uma aula sobre doenças, só doenças mesmo. Cada uma delas, tá bom? Tá bom. Bom, vou deixar aqui do lado. Tá conseguindo ver? Sim. Então tá. Então, a última, retomando só o que a gente tinha falado, né? A gente estava falando um pouco sobre a microbiologia, né? Sobre os assuntos que tratavam em questão do estudo, do que a microbiologia abrange, falando sobre os micro-organismos, que são seres extremamente pequenos, que muitas vezes são difíceis de serem enxergados, muitas vezes não, todos, né? Maiorias que são micro-organismos são difíceis de serem enxergados a olho nu, que geralmente há necessidade do uso do microscópio, do microscópio, na verdade. E também que tem todas aquelas estruturas que fala que a microbiologia estuda a forma, o modo de vida, identidade, forma, modo de vida, e o fisiologia e metabolismo dos micro-organismos. Vimos os diferentes tipos de micro-organismos, que temos os vírus, bactérias, e aí a gente estava agora nessa parte, né? Vimos só os vírus até agora. Agora a gente vai falar sobre bactérias, né? Então, continuando. Aqui, basicamente, todo mundo sabe, né? Bactéria, ela é considerada uma célula procarionte obrigatória, porque todas as células bactérias, dependente de ser cianobactéria, dependente de ser bactéria extremófila, que a gente fala que é daqueles grupos de arqueobactérias, ou também as bactérias comuns que a gente conhece hoje em dia, todas, sem exceção, são procariontes, ou seja, não tem a estrutura que a gente chama de organização nuclear, a qual tem a carioteca, que tem aquela membrana nuclear que vai envolver, né, o material genético, né? Além disso, aí tem todas as estruturas aqui de uma bactéria, como que ela é formada morfologicamente dizendo, né? Que ela, geralmente, ela vai ter a cápsula, né? Algumas bactérias têm cápsula e outras bactérias não têm. Algumas bactérias só têm parede celular. A cápsula seria uma outra forma de camada de proteção para elas, né? A membrana plasmática, que já é a segunda camada, no caso, né? Porque geralmente é parede celular e membrana plasmática. As fímbrias. Eita, fez um puta de um corte aqui no microfone. Agora, o Lu, Oi. tá tudo bem? Fez um Olá. barulho. Fez um. É sério. Não, eu não fiz nada. Eu Eita, fiquei totalmente parada. ixi. Eu juro que eu vi sei lá, alguma coisa que doeu o ouvido aqui. Mas ok, vamos voltar. As fímbrias, basicamente, essa estrutura aqui que a gente fala que é fibrilosa, meio uma fímbria, parece pelos. Essas fímbrias são responsáveis por infectar células hospedeiras, né? Contaminar com outra célula, entendeu? É por meio delas que faz o processo de contaminação. Não lembra do vírus que tem a espícula? Sim. Aqui a bactéria vai ter a fímbria, que vai ser responsável para fazer essa contaminação, esse contato. Aí o flagelo, todo mundo sabe qual que é a função do flagelo: locomover-se, para promover a locomoção da bactéria. Plasmídio, o plasmídio, ele é basicamente, né, a gente fala que é um DNA, é um material genético a mais que a bactéria tem. A bactéria ela vai ter tanto o DNA cromossomal como o DNA plasmidial também. São dois tipos de materiais genéticos. Só que geralmente o plasmídio ele contém informações que vão promover assim o contato de uma bactéria com outra, né? Porque é por meio do plasmídio que faz o processo que a gente chama de transformação, que é um meio de troca de materiais genéticos que acontece entre uma bactéria e outra bactéria, que aí no caso tem
tem a possibilidade dos pilos, que vão ser responsáveis para tirar o plasmídio, né, de uma bactéria internamente dizendo, e passar pelo pilos para poder chegar na outra bactéria, né? É por meio do pilo que é como se ele forma uma pequena ponte para poder fazer essa passagem do plasmídio para depois fazer a troca de material genético com outro plasmídio de outra bactéria. Então é interessante, as bactérias elas se adaptam, né? Elas se evoluem, porque elas trocam informações entre elas. Já pensou nisso? Não. Hein, Lu? Nunca pensei não. Por isso que, por exemplo, bactérias assim, que se você não toma antibiótico de forma correta, né? Às vezes essa bactéria ela pode ser resistente ao antibiótico, ela pode criar resistência ao antibiótico, porque ela faz essa troca de material genético com outra bactéria que seja resistente, e aí ela ganha resistência, entendeu? Ai, credo. Por isso, eu falo, bactéria é um micro-organismo também bem perverso também, como o vírus. Só que não tão perverso quanto o vírus, como a gente vê hoje, né? Dando exemplo do Covid, né? Ainda mais o Covid. Aí a gente tem, aí aqui no caso, tem uma imagem de uma bactéria que foi tirada em fotografia, só que a gente fala que é uma fotografia não eletrônica, né? É mais óptica, né? Seria mais voltado para um microscópio óptico de luz. Aqui essa seria a imagem de uma bactéria. E você sabe qual que é o formato dessa bactéria? Ai, não sei não. Então eu vou falar, que vai ser no próximo slide. Lembrando, como eu falei, lembra que os micro-organismos são extremamente pequenos? Sim. Olha o tamanho dele, 0,5. Você sabe qual que é a escala? Aqui, micrômetro. Não. Micrômetro, sabe quanto que é micrômetro? Tamanho, escala, 10 elevado a menos 9 metros. Então você divide 10 dividido por 1, tipo, 1 vezes 10 elevado a 9. Meu Deus. É muito É pequeno. 0,00009. Só que aqui é 0,5, né? Então você pega Ah, tá. 0,5 e multiplica por 10 elevado a menos 9. Quanto que dá? Faz aí agora. Maldade. Desafio de Maldade. matemática. Ganha 1 ponto na média. Aqueles. Ai, ai. Tô estimulando matemática, pô. Aqueles, né? O professor de matemática vai ficar com orgulho de você. Aqueles. Ah, mas agora eu não tô estudando isso, não. Ai, ai. Vamos lá. Aí vamos passar para a próxima. Aí aqui, ó, como eu tinha falado, aqui a gente vai ver que a estrutura morfológica da bactéria, ela vai variar em 2 tipos de aspectos. O aspecto bacilos aqui. da composição e o tipo de forma da bactéria. Lembrando que as bactérias, todas elas são seres unicelulares, elas não são multicelulares, tá? Ela é formada por uma única célula. O problema é que às vezes as pessoas confundem achando que é multicelular, porque na verdade a bactéria, para ela se proliferar, para ela sobreviver, ela tem que se formar em colônias de bactérias. Então, várias células de bactérias, entendeu? Por Meu isso que dá Deus. esse formato. É só pensar, tipo, você, por exemplo, pegar alguma doença que é causada por bactéria. Você acha que é uma única bactéria que está causando a doença em você? Ai, Não, credo, até arrepio eu, hein? é uma Credo. colônia de bactérias. Imaginei, tipo, aqueles formigueiros. Mas eu falo assim que a gente não precisa ter nojo não, viu? Porque se a gente fosse ver análise assim microscópica de micro-organismos que estão contaminando o nosso corpo, você ia ver quantos micro-organismos tem no nosso corpo, para falar a verdade, porque tem uma imagem que fizeram um desenho que mostraram quais tipos de micro-organismos estão em contato no corpo humano. E tem muitos, tipo assim, a gente não pode ter nojo, porque não é todo micro-organismo que é patogênico, né? Tem muito micro-organismo que faz bem para o corpo também. Sabia que nosso intestino tem bactérias?
para poder fazer Não. absorção? É do ácido, não é? Ou não? Tem nada a ver. Geralmente comidas mais ácidas, até mesmo comidas mais pH básico, as bactérias, essas bactérias facilitam o processo de digestão e absorção. Nossa. A gente tem uma fauna, né? A gente fala que é a fauna intestinal que a gente fala, né? De bactérias no nosso corpo. Bom, vamos continuar aqui. Então, em relação à forma, aqui a maioria delas mais conhecidas que já foram estudadas, a gente tem a Coccus, o próprio nome diz Coccus coccus, lembra do coco, formato esférico. Então vai formar uma bolinha, parece uma bolinha basicamente, uma bola, uma esfera, né? Daí vai variar, porque às vezes, por exemplo, ela pode ser unicelular, formada por uma única bactéria, a Coccus, que é essa daqui, por duas bactérias, Diplococcus, por várias bactérias, só que enfileiradas, que aí a gente dá o nome de Streptococcus, por 4 bactérias, não, aqui é por 8, né? Aqui é mais de 4, ou seja, tem 8, já está mais acumulado, que a gente chama de sarcina. Aqui lembra o cacho de uva, ela faz o formato, né, formando um cacho de uva, no caso, daí dá o nome de Staphylococcus. Tétrade, quando é formado por 4 bactérias, né, 4 células bacterianas. E aqui, que a gente fala Ai, que que legal isso daí. essa daqui é porque, lembra que eu falei que as bactérias podem ter cápsula Uhum. capsulada? Às vezes acontece isso, de duas bactérias se unirem para formar uma colônia, só que aí se forma ao redor delas uma cápsula para proteger mais ainda ela. Sabe qual que é a bactéria que tem isso? Tá aqui até o nome, ó. Ah, Causadora da pneumonia, nossa. pneumococcus. Então toma Nossa, cuidado. então combater ela, por isso que é difícil. Então, porque geralmente tem toda uma proteção, tipo, ela além de ter a parede celular, ela tem uma cápsula que defende, né, para que a nossa célula de defesa não consiga atacar tão fácil a bactéria. Professor, falando em bactéria, eu ouvi falar numa matéria que teve um cara que colocou nele mesmo uma bactéria que ela, tipo, viveu muito, 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 e ele queria testar para ver se ele conseguia viver bastante com ela. Eita, mas é aqueles reality show, assim, de Discovery Channel, assim? Não, cientista. Sério? Sim, depois você pesquisa. Qual que é o Tem gente nome falando que ele vai ficar imortal. Mas qual que é o nome do cientista? Não sei, não. Eu vi num negócio aí. Oxi. É verdade? Esse cara é um mito. Melhor do que o Depois Bolsonaro. eu te mando o link. Esse eu considero um mito. Aqueles. Vai, vamos lá. Aí a gente tem também o Bacillus, né? Que é aquele que a gente viu lá, os anteriores. Que geralmente é uma forma de bastão ou bastonete, que a gente fala, né? Daí varia também, né? Vai ter os Diplobacilo, Streptobacilo, paliçadas. Quando fala em paliçadas, é que aí os bacilos, em vez de estarem grudados, enfileirado e deitado, né, horizontalmente, eles estão grudados, né, verticalmente, um ao outro, paralelamente. Então é dessa forma aqui, ó, que está mostrando aqui. Existe também uma que tem uma fusão entre cocos e bacilos, que dá o nome de cocobacilos, formato de uma esfera, a bactéria. Aí tem diplococcus, streptococcus, streptobacilos, diplobacilos, paliçadas, né? A própria célula unicelular, bacilo. Aí depois tem espirilos, que já é um formato espiralado, ou seja, é um formato em espirais, né? Várias espirais, né? Que aí a gente tem aqui o exemplo daqui, ó, que ela é toda dobrável, né? Toda maleável, né? E aí, no caso, a gente tem um exemplo aqui de uma bactéria que é espiralada. A Borrelia o que está escrito aqui? Burgdorferi. Burgdorferi. Deve ser alguma doença que ainda não reconheço. Mas uma outra bactéria que também tem esse formato e que é causadora de uma doença que a gente vai trabalhar é a Treponema pallidum. Sabe qual que é a doença que causa a Treponema pallidum? Não.
Sífilis. Meu Deus. Jesus. Eu vou fazer você ficar toda traumatizada. Sai daqui, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aí depois da espirilos, tem espiroquetas, né? Que aí já no caso, espiroqueta, você vê que ela já é mais dobrada, né? Ela é toda endobrada, assim, não é desse jeito. Parece um miojo. Lembra o macarrão, lembra muito miojo. A espiroqueta. Por isso que dá o nome. Espiroqueta formatos helicoidais e flexíveis, porque ela consegue se mover, né? Ela tem flexibilidade. E vibriões, que basicamente tá aqui, que lembra muito o quê? O que você acha que lembra aqui? A vírgula, né? É a vírgula. Então, por isso, formato... você leu aqui, né? Não vale ler, não. Tem que ver na Mas imagem. parece um feijão também, tá? Lembra um feijãozinho. Lembra muito um feijão também. Lembra muito um rim também, né? O órgão nosso, o rim. Só que Nunca lembra... vi. Aí a gente vai ter o caso do vibrião aqui, né? Que é o exemplo, né, do formato. Aqui tem o exemplo da bactéria, que tem flagelo também. Ela pode ser flagelada. Só que eu não lembro o nome. Não dá para ler direito aqui. Bidelvíbrio. E também tem outro formato que é tipo uma mistura do bastão com o vibrião, né? Ou seja, forma uma vírgula, só que lembra um bastão, todo achatado, né? Por aí, bastonete estendido, que a gente chama, tem uma bactéria, o gênero chamado de Fusobacterium. Então são esses tipos de formas, tá? Aí a gente passa agora para entender um pouco o outro aspecto morfológico, que é a composição da bactéria. Aí, na composição da bactéria, ela vai derivar principalmente da parede celular que ela tem. Porque na sua composição morfológica da parede celular, ela pode ser uma bactéria gram-positiva ou pode ser uma bactéria gram-negativa. Por que gram-positiva? Porque o principal composto molecular que compõe a parede celular da bactéria gram-positiva são proteínas, peptidioglicanos, já que assim vai promover rigidez e espessura da parede, entendeu? Para promover proteção, mais proteção ainda. E há poucos ácidos, no caso, esqueci de colocar aqui que vai ser poucos ácidos graxos associados a esses peptidioglicanos, né? Você sabe o que é um ácido graxo, Lu? Não. É um lipídio. Ah. É os nossos lipídios que a gente consome. Aí, em comparação, diferenciando da gram positiva para a gram negativa, a gram negativa ela já vai possuir menor quantidade de peptidioglicanos. Aqui eu falei que não há ácidos associados, mas há ácidos graxos associados sim, só que em mais quantidade de ácidos graxos, né? São formados por mais lipídios, ou seja, mais ácidos graxos, né? Que dá, e aí sabe como você diferencia quando é uma gram positiva ou negativa? Você tem noção do que eles fazem para identificar quando a bactéria é gram positiva ou negativa? Eles veem a quantidade de lipídio, não é? Não, mas microscopicamente dizendo, se fosse no microscópio de luz, ia ser difícil, né? Porque não tem tanto aumento Então assim. eles testam? Não. Taca alguma coisa para ver a reação? Coloração. Ah. Eles colocam uma substância que reage com a parede celular da bactéria gram-positiva e bactéria gram-negativa. Se for essa substância ela gerar tipo a coloração azul na bactéria, é porque ela é gram-positiva. Se for vermelha, é gram-negativa. Aí a gente tem um exemplo aqui de um monte de colônias, assim. É isso que você vê, tá? Microscopicamente, quando você não enxerga a luz. É essa quantidade de bactérias que tem no ar atmosférico. Se você pegar até na sua mão, esfregar a sua mão, passar tipo para coletar alguma coisa, vai aparecer isso daqui, viu? Quase isso. Mas não se assuste. Não se assuste. Eu já horrorizada. Aí aqui a gente vai falar também algumas características principais das bactérias. Como eu falei, todas as bactérias são seres unicelulares e procariontes obrigatórios, certo? Além disso, elas fazem parte do reino Monera. O reino Monera é o principal reino
né, que constitui na taxonomia que a gente fala, que classifica todos os tipos de bactérias, desde a cianobactéria, a arqueobactéria, as bactérias comuns, que a gente chama de eubactérias, né, entre outras, né. E além disso, elas podem ser encontradas em diversos ambientes, não é à toa que até no ar atmosférico a gente pode encontrar, né, no nosso corpo pode ser encontrado, né. E existem também algumas bactérias que a gente chama daquelas que são extremófilas. Sabe por que dá a ideia de extremófilo, algo que é extremo? Porque ela suporta condições ambientais inóspitas, ou seja, que não tem nem a possibilidade de outro ser vivo sobreviver naquele lugar, devido... É por isso que quando tem catástrofe, elas são as primeiras, né? O quê? Como assim? A habitar no local. Geralmente são seres micro-organismos maioria dos micro-organismos que começam a habitar o ambiente. Não é à toa que a gente já passou por várias extinções do planeta Terra, né? Teve a extinção lá pré-cambriana, extinção jurássica lá do Triássico, lá que foi dos dinossauros. É bem legal isso daí. Um dia eu vou passar um documentário para vocês, para assistir mesmo, para vocês terem uma noção de como que é essa evolução do planeta Terra, que é bem legal, sabe? Além do mais que o planeta Terra está marcado como 4,5 bilhões de anos, né? De vivência, né? Então pensa o que passou daqui de 4,5 bilhões de anos atrás. Tipo, é muita coisa. Se for pensar. Eu gosto quando eu falo dessas coisas, porque eu gosto de evolução, né? Vamos lá. Aí aqui, algumas condições que as extremófilas conseguem sobreviver. Pressões altíssimas, quase 10 toneladas por centímetro cúbico. O vácuo, algumas dessas bactérias conseguem até viver no espaço, lugares que não tem nem a passagem de luz, nem a passagem de... Por isso que existem teorias que falam que, por exemplo, os primeiros seres vivos vieram do universo. Vieram de meteoritos. Sabia disso? Não. Aqui no planeta Terra. O planeta, quando ele surgiu, ele era inóspito. Ele não tinha condições ambientais boas para poder já ter o surgimento da primeira vida molecular ou até mesmo vida microscópica. Então, aí tem muitas teorias que defendem que fala que o primeiro ser vivo, ele originou do meio dos meteoritos que bombardeavam o planeta, né? Vinha dos meteoros. E aí que entrou na água, né? Colidiu em regiões que era aquosa e se juntou na água o micro-organismo, entendeu? Porque é por isso que falam que, já que existem essas bactérias que são extremófilas, dá uma comprovação maior de que provavelmente elas podem ter vindo também do espaço, já que elas conseguem habitar lugares do espaço, né, vácuo. Olha o exemplo do gênero que pode habitar Bacillus subtilis. Aí a gente tem aqui a 13 graus. Se a gente não aguenta 40 graus aqui em Araraquara, imagine 113 graus. Tá triste? Tá triste, né? Lá em Ribeirão Preto, minha namorada falou que tá 50 graus lá, sensação térmica. Ah, tá. Tá tudo bem com ela? Não, sensação térmica, mas lá a temperatura acho que tá 40, alguma coisa assim. Aí o pH extremo varia, pode ser até pHs muito ácidos, que é aqueles que são menos que 5, e pHs muito básicos, aqueles que partem de mais que 5, né? pH 8, pH 9, pH 10, oxe, caramba. Vamos lá, desculpa, é que deu um soluço aqui. Aí a gente também tem condições assim extremas onde a bactéria ela pode viver em altas radiações, né? As radiações gamas, radiações alfas, radiações betas, que a gente fala que são as radiações que podem causar mutações no nosso corpo, né? Se a gente entra em contato, né? É só lembrar da bomba atômica, que aí você vai entender o que é radiação gama, né? Da Hiroshima e Nagasaki. Assista um filme da Segunda Guerra Mundial, que aí você vai ver como que é o estrago que dá a radiação gama. E 30% do sal, né? Ou seja, elas conseguem
sobreviver em condições, por exemplo, de rios que tenha 30% de concentração de sal. Ó, isso, 9 vezes maior do que a salinidade que a gente tem no nosso sangue. A gente não ia sobreviver nem que a vaca tussa, tipo, numa região assim que tem essa quantidade de concentração de sal, porque se é 9 vezes maior, imagine como que a gente vai ficar, assim, tipo, vai perder muita água, né? Vai acabar perdendo rapidamente água no corpo, né? Porque a gente entra em processo até osmótico, se for pensar, né? Nas nossas células. Acaba até destruindo as células do nosso corpo, se for pensar. E aqui, aí, por isso que eu falo que são extremófilas. Algumas dessas bactérias são raramente encontradas ultimamente, porque elas pertencem à classe das arqueobactérias, que são as bactérias pré-históricas, bactérias que surgiram lá na época do surgimento do planeta, né? Que a gente fala que são classificadas em 3 tipos: as termoacidófilas, ou seja, aquelas que vivem em locais com temperatura entre 0 a 100 graus Celsius e locais extremamente ácidos; halófitas, que vivem em locais com alta concentração de sal, exemplo, Mar Morto; e as metanogênicas, lugares como rochas, né, locais de rochas, né, que no caso essas bactérias são responsáveis por produzir metano. Sabia que algumas dessas metanogênicas vivem no intestino de alguns animais herbívoros? Aquele que eu acabei de falar aqui. Principalmente os ruminantes, né, que são herbívoros, eles têm que ter essa bactéria para poder facilitar na quebra da molécula de celulose que eles consomem, porque você sabe, né, que nós, seres humanos, não digerimos celulose, né? Planta, assim, a gente come alface, come rúcula, mas isso daí não digere, de jeito nenhum, porque a gente não tem bactérias que fazem esse processo no intestino, e nem mesmo no estômago. Então, basicamente, tudo que a gente come de planta são usados para fibra, né? Basicamente para coletar até mesmo só as vitaminas. Mas digerir mesmo o material, a celulose, a gente não digerir. Ai, caramba. Não quebra a molécula para poder absorver. Pronto, falei. Isso é digestão. E às vezes eu tô com a língua meio presa durante a aula. Eu tô percebendo que eu tô começando a ficar com a língua presa. Também a gente fica muito tempo sem conversar direito. Né? Eu mesmo. E aí, essas bactérias são responsáveis por contribuir para suas flatulências ricas em metano. Que, no caso, flatulência, o que seria? O que você acha que é flatulência? Vai ser engraçado se eu falar o que é. Ai, meu Deus. Você sabia Não que sei, não. ruminantes contribuem para a poluição atmosférica? Meu Deus! Porque eles produzem metano pelo meio do seu pum. Flatulência. É sério. Eu não tô brincando, não. É flatulência ricas em metanos, por isso. Por isso que contribui eles soltarem puns que tem muito cheiro de metano. É sério, não tô zoando, não. Mas é isso. Aí, para finalizar... Eu vou chegar em todo mundo falar isso. A vaca, coitada da vaca. A vaca, ela solta pum e contamina o nosso ar atmosférico também. Vamos lá. Podem ser patogênicas também algumas bactérias, causadoras de doenças, que aí a gente fala que tem essas daqui, né? A cólera, que no caso é o formato lá lembra o víbrio. Por que é víbrio? Porque tem também o formato de vírgula, né? Vibrio cholerae. Então, é esse formato aqui, né? Essa é a bactéria que causa a cólera. Aí a gente tem a difteria, que tem aqui do lado, né? Bactéria causadora da difteria, que é a Corynebacterium diphtheriae. Ó, uma forma, vou te ensinar. Eu já te falei isso daí, do nome científico? Sim, da primeira letra, né? Da primeira letra, mas você sabe que não pode ser, você não fala Vibrio cholerae. Você sabe que é errado falar assim, né? O Troca pelo I, não é? O professor tinha me falado, eu acho. Abrevia. Tipo, você não
Você não pode falar ai, você fala coleri. Então, Vibrio coleri. Corynebacterium diphtheri. Salmonella entérica. Essa daqui não tem como, né? Porque não tem o ai, né? Mas aqui é normal, Salmonella entérica. A salmonela, além de ela causar a febre tifoide, ela promove também a salmonela, né? O próprio nome diz, é do gênero da salmonela. Então, a bactéria, ela causa a doença da salmonela e causa a doença da febre tifoide também. Botei no frango. É, isso mesmo. E também no ovo, né? Maionese, né? Você comer, como chama, aquela salada de maionese, né? Que o pessoal come lá, com batatas, coisas assim. Tem que tomar cuidado, principalmente quando você coloca ovo. Ovo meio cru pode ter contaminação com essas bactérias e você consegue se contaminar pela alimentação. Eu vi uma mulher comendo esses dias com ovo cru e arroz. É, aí que realmente isso que dá o problema, né? Tipo, poder se contaminar com salmonela. E aqui a gente tem a lepra, né? A bactéria que é bastoneta, né? Lembra muito a outra, né? Só que essa daqui tem vários flagelos e essa daqui não tem nada de flagelo, né? Basicamente, ela não é formada nem por flagelo. É a Mycobacterium leprae, que causa a lepra, a famosa doença que, na época lá da igreja, né? Que falavam que eram os doentes lepros. Não sei se você já ouviu falar. Que o pessoal condenava eles por ter lepra, no caso. Mas é uma doença, né? Vai condenar uma pessoa por ter uma doença, tipo, que é causada por outro ser vivo. É um pouco sem noção, né? Também. Mas beleza. Vamos lá. E aí, para finalizar, a gente tem também a bactéria que causa meningite. São 2 tipos de bactérias que podem causar meningite. Além de que a outra bactéria também causa pneumonia e ela pode também causar a meningite. Aí a Neisseria meningitidis e a Streptococcus pneumoniae, né? O próprio nome diz Streptococcus porque dá aquele formato, né, enfileirado de vários cocos, né, de várias células unicelulares bacterianas em formas esféricas. E aqui a Neisseria meningitis, que no caso ela já é uma diplococo, né? Ela é formada por só duas células bacterianas. Ou, às vezes, até uma sarcina, né? Que aqui tá aparecendo várias, né? Nossa, tá parecendo sucrilhos. Não vai querer comer isso daí, não, porque isso daí dá Não pense em fazer isso, não. Pelo amor de Deus, hein, Lu? Não vai? E a última, que é causadora da tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculosis, né? Que a gente tem também formato de bastoneto. Não é formato de Cheetos, tá? Pode ficar tranquilo que também isso daqui não é salgadinho. Então, ai, ai. Aí vamos para os protozoários. Aí os protozoários, a gente vai agora tratar sobre alguns que a gente até conhece, é mais conhecido, porque existem alguns transmissores que são macroscópicos, né? Que causam essas doenças, né? A gente fala que são, dentre eles, são seres encontrados em ambientes úmidos ou com presença de água, ou seja, geralmente, o principal local onde você pode se contaminar com protozoário é local que tem água, né? Tem que ser úmido, tem que ser ambiente úmido, porque é o único local que eles conseguem sobreviver, já que basicamente eles são estruturas macroscópicas que dependem de água para sobreviver, né? Estruturas microscópicas, no caso. São classificados como eucariontes, aí você vê que há uma diferença entre a bactéria. Bactéria todos são procariontes. Aqui não, o protozoário já está entre os seres, né, que pertencem ao eucariontes, no caso, que a gente tem o animal, tem os animais, tem os protozoários, tem as plantas, tem os fungos, né? Todos esses são eucariontes. Maioria deles, obrigatoriamente, são unicelulares, formados por uma única célula, só que aí, nesse caso, aqui é unicelular porque ele é formado por uma célula, né, grandona, né? Às vezes muito maior em comparação a uma bactéria, né? E eles podem ser heterótrofos e autótrofos. Eles podem tanto ter que consumir de outro organismo para poder sobreviver, ou
produzir seu próprio alimento, né? A gente fala que os principais modos de vida que eles têm são dois tipos. O livre natante, ou seja, quando eles vivem em ambiente aquoso mesmo, só que não causam nenhum não prejudica nenhum, ou nós mesmos, seres humanos, não prejudica. E tem aqueles que prejudicam, que são parasitários, né? Que são parasitas intracelulares, que a gente fala que são responsáveis por causar doenças como, por exemplo, a amebíase, a tricomoníase, a toxoplasmose, a leishmaniose visceral e tegumentar, doença de Chagas, a famosa doença que acontece a macrocardiovascular, como fala, é que aumenta o coração, né? Faz o coração ficar maior, o volume do coração fica maior e a pessoa pode ter até ataque cardíaco, né? A macrocardiovascularidade, alguma coisa assim. E a malária, né? Malária é mais conhecida hoje em dia, que já estuda-se pelo plasmódio, né? O famoso plasmódio, que causa... Você sabe que a malária, ela ataca as células do sangue, né? Você sabe disso? Oi? Não, não sei. Ele é... Geralmente a malária, quando ataca, por exemplo, uma célula sanguínea, ele geralmente ele busca as células de sangue porque são lugares que têm mais nutrição. É as células que têm mais condição nutritiva, né? Para poder fazer com que o protozoário consiga sobreviver. Então, aí, às vezes, eles acabam infectando as células de sangue e causa até, possivelmente, uma anemia, né, na pessoa. Porque acaba causando desformação das células sanguíneas, podendo até formar aquela célula sanguínea falciforme, sabe? Que fala da anemia falciforme, que é a célula de sangue que se forma como se fosse uma foice. Já ouviu falar disso? Não? Tipo, aqui a gente tem a célula sanguínea, só que em vez de ela estar redondinha, ela tem o formato de uma foice. E aí causa anemia na pessoa quando pega malária, às vezes, também, né? E todos eles pertencem ao reino protista, por isso o nome de protozoário, reino protista. Aqui a gente tem um exemplo do protozoário causador da doença de Chagas, o Trypanosoma americana. Também tem outros epítopos específicos, tem americana, tem o Trypanosoma cruzi também. E aqui é o principal vetor dessa doença, que é o triatoma, que é o bicho barbeiro, o famoso bicho barbeiro. É um inseto que, geralmente, quando ele infecta a pessoa na sua pele, ele busca fazer uma ferida, só que ele anestesia essa ferida para a pessoa não sentir dor. E aí, ele está sugando sangue, né, tá se alimentando com o sangue da pessoa, ele dá aquele prazer, depois de estar enchido de sangue, dá um prazer nele e dá vontade de fazer cocô. E aí ele caga na região. É sério, ele defeca na região onde está a ferida, e é por meio das fezes desse animal que o Trypanosoma entra em contato com o sangue no nosso corpo e entra na corrente sanguínea. Sabia disso? É porque a pessoa coça, não é? Geralmente coça. E aí, devido à coceira, faz com que esse cocô, né, se espalha no caso, na pele, na região onde tem sangue, e aí espalha e se contamina e chega na corrente sanguínea. Entendeu? Entendi. Então, e aí, a gente fala que alguns protozoários, eles podem ser micro, ou seja, escala micro, ou seja, que não são enxergados a olho nu, e existem alguns que podem ser macroscópicos também, que podem ser enxergados a olho nu, só que esses que são enxergados a olho nu, às vezes tem que utilizar por meio de uma lupa, né, que já é outro tipo de instrumento óptico que muitas vezes as pessoas usam para poder enxergar um pouco mais detalhado. Só que não é microscópico, né, não tem escala microscópica. A gente fala aqui o caso de um protozoário que é macroscópico, né, que é a amoeba, a famosa gênero amoeba, que é um protozoário risópoda macroscópico do filo Sarcodina. E aqui o Trypanosoma cruzi, né, que é da doença de Chagas, ele é microscópico, ele só consegue ser enxergado
por meio de microscópio, né? No olho nu a gente não enxerga. É um protozoário flagelado, geralmente ele é por isso ele é pertencente ao filo flagelato, por ter flagelos, protozoários que são flagelados, né? E causador da doença de Chagas. Aí, classificação dos protistas, geralmente a sua classificação vem por meio do seu tipo de locomoção. Por isso que dá o nome de protozoário isópoda, né? Que a gente vai ver o primeiro deles, que divide em 4 grandes filos, que é o risópoda e também tem o actinópoda, né? São 2 filos. O risópoda é aqueles que se locomovem por pseudópodes, parecem membros, né? Estruturas membranosas que lembram muito um braço, né? Por isso o nome de pseudópodes. É essa estrutura aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Sim. Ele tá identificando? Essa estrutura que parece um braço mesmo. E isso é um pseudópode. Então ele se move por meio... Parece uma estrela do mar. Lembra? Só que esse daqui, a diferença é que esse daqui é do filo risópoda e esse daqui é do filo actinópoda. Por que actinópoda? Porque geralmente os pseudópodes dos que pertencem ao filo actinópoda são mais afilados, né? São mais estruturas afiladas, ou seja, mais esticadas. Então aí lembra muito uma estrela. Esse aqui é um actinópoda. Já esse daqui é um risópoda, é um protozoário risópoda, esse daqui é um protozoário actinópoda. E enquanto que já o protozoário que a gente fala que é o risópoda, também pode ser chamado de mastigófora, é mais arredondado os pseudópodes dele, você viu? Ele é mais redondinho, não é igual, né, pontiagudo, igual o actinópoda. Então, por isso que se diferencia dessa forma. Aqui eu coloquei o filo foraminífera, que já é outro filo de protozoário, e aí aqui vai ser também diferenciado devido a seus pseudópodes. Só que em relação, vou alterar aqui, pode deixar assim? Que senão fica cortando aqui para mim não ler. O filo foraminófera, ele possui uma carapaça externa. Sabe essas estruturas aqui, ó? Tá vendo isso daqui, ô Lu? Tô vendo. Deixa eu voltar aqui que a imagem fica melhor. Tá vendo isso daqui? Essas estruturas parecem carapaças, né? Várias carapaças, onde por meio dessas cavidades aqui que são carapaças, existem perfurações da onde que sai o pseudópodes, sai os seus pés, os famosos membros que fazem a locomoção do protozoário, né? Aqui já é uma imagem mais desenhada, né? Aqui é microscópica. Aí a gente tem o filo zoomastigófora, né? Ou flagelata. Aí eu falei errado, viu? O filo risópoda é só aqueles que têm pseudópodes, né? Só que não é mastigófora, tá? O zoomastigóforo pertence ao filo daqueles que são os protozoários que têm flagelo, né? Para se locomover. É que tem essa caudinha no fim do seu corpo, na região terminal do seu corpo, né? Aí a gente tem o exemplo da Trypanosoma cruzi, né, que é a doença de Chagas, o protozoário causador da doença de Chagas, e tem a Leishmania brasiliensis, causadora da leishmaniose, né, que é essa daqui. Aí, para finalizar, o último filo, que é os cilióforas, ou seja, aqueles que são ciliados. Qual que é a principal forma de locomoção? Os cílios, os próprios cílios. Aí a gente tem um exemplo aqui, um protozoário, que nesse caso, esse protozoário, ele não é causador de doença. Ele é um livre natante. Ele tem um modo de vida livre natante no meio aquoso, que geralmente ele busca filtrar os alimentos. Ele se alimenta por meio de filtração. E aí a gente fala que é essa estruturinha bonitinha aqui. Eu vi isso em microscópio lá no Instituto de Biologia que eu tinha lá. Era mó bonitinho. E o filo ciliófora, ele pode se modificar dependente do seu corpo, né? Tem o paramécio aqui. Não, aqui não, eu falei errado. Aqui é o paramécio, é um exemplo do protozoário que tem cílios. Aí tem outro exemplo de gênero, que é o Colpoda cuculis, e tem o Uroleptus piscis, né?
Eu acho que pelo nome Parece um peixe. uroletos lembra muito, devido ao formato que lembra muito a uretra do pênis, entendeu? Por isso o Uhum. nome uroletos, né? Porque essa cavidadinha não parece a uretra? Não parece aquela cavidade do pênis? Sim. Então, mas é verdade, não tô brincando. Às vezes dá esse nome porque É que eu não tava pensando nisso. não Parece mais um peixe. é um peixe, lembra muito um peixe os protozoários, só que confundem, né? Você tem que tomar cuidado. É só que você vê que ele é a Aí eu principal, tenho que tomar cuidado com a minha cabeça, porque senão eu como alguma coisa aí. não, a principal característica que tem desses protozoários é os cílios, você vê? Cheio, ele é todo ciliado, o corpo dele é todo ciliado, cheio de cílios. É Aquele isso. primeiro tem menorzinho, né? É Oi? bem pequenininho. Aquele paramécio é o primeiro lá, Paramécio. é bem pequenininho. Aham. E aí acabou por aqui. A aula acabou por hoje. Ô, louco. É, porque aí eu não consigo montar ainda a parte de doenças, né? Eu queria terminar a parte de microbiologia com vocês, para vocês terem uma noção de todos os micro-organismos, antes de eu falar das doenças que são causadas por micro-organismos, entendeu? Uhum. Mas aí É, ainda tem mais uma semana, Lu. Aí na semana que vem eu dou essa aula, pode ser? pode ser. Que ainda tem uma semana ainda do terceiro bimestre para finalizar. Esse bimestre realmente eu me dediquei com essas aulas, hein? Porque eu dei mais de 4, vou dar mais de 4 no caso. Praticamente toda semana, né? É, praticamente. É porque tem semanas, tem às vezes que pelo fato da faculdade fica difícil, né? De marcar, porque às vezes eu estou fazendo outra coisa e aí não tem como o professor, né, dar tantas aulas assim. É que agora está mais calmo a faculdade, né? Eles Nesse, tinham mandado um negócio pra gente assinar do dia 13 de outubro e ninguém falou do dia 13 de outubro pra voltar às aulas. é porque aí, por meio da coletiva lá do Dória, né? O pessoal lá que faz o coletivo, o secretário Rosselli, falou que não ia mais voltar dia 13. Ah, não. E abriu um Eu nem decreto fico sabendo. da Prefeitura de Araraquara, eles fizeram um decreto que vai ser suspendido as aulas até em novembro, no caso. Se não me engano, vai ficar até novembro, entendeu? Ah, entendi. Então vai ficar outubro inteiro do jeito que tá, normal agora, sim. Mas aí não sabemos se novembro vai voltar. Só que aí eu penso assim, vai voltar só em novembro. Não dá para recuperar em 2 meses o ano inteiro, né? Tipo, só se a pessoa fez em casa e for entregar os trabalhos, né? Tipo, o caderno meu tá em ordem. É, então. Aí seria legal, tipo, dos professores vistar, né? É por Porque, isso que né? eu estou esperançoso que os alunos que não estão participando lá na turma estejam fazendo as atividades para entregar quando voltar às aulas, né? Mas a gente tem que Nossa. entender, a gente tem que também encarar a realidade, né? Que às vezes as pessoas largaram de vez e não tá nem querendo mais estudar esse ano. E tem essa realidade também, né? Tem alguns, né? Mas a gente não pode desconfiar, né? Nunca pode achar que é sempre assim. Às vezes pode ter algum aluno que esteja fazendo, mesmo que não está participando lá no grupo, entendeu? Uhum. Mas é isso. Por hoje é só. Tem alguma dúvida em relação à aula? Não. Mais Fica ilustrativo? bagunçado na hora de, tipo, de aprender tudo de uma vez, mas depois vai aprendendo devagar. Ah, e aí eu já disponibilizei esse slide, né? Lá no Classroom. Se você quiser pegar para copiar no caderno, para poder estudar, fica à vontade. Tá lá já, não Sim, tá? tem um slide que eu não tô copiando os professores. Meu caderno meu tá acabando tão rápido. Sério, você tá copiando tudo? Sim, né? Senão não aprende. É, tem que fazer aquela coisa, né? Os 3 R's, né? Que é, como que é? Falam que é reforço, reaprender e reestudar, alguma coisa assim, tipo, Agora eu vou começar a trabalhar, eu vou comprar uma impressora pra mim. Aí nunca mais vou precisar disso, de copiar. tá bom. É melhor porque você imprime, Sim, né? Você pode grampear depois. sim, ficar grifando tudo. Tá bom, então. Mas beleza, ô Lu. Você viu que eu disponibilizei lá o link da VUNESP, né? Que vai abrir inscrição, né? Sim,
Você vai fazer? Ah, eu vou me inscrever. Eu tinha me inscrito no Enem, né? Aí como se fala aquela FUVEST? Aí eu esqueci de colocar o negócio comprovante do salário da minha mãe, aí fui lá e não consegui o desconto lá. Que coisa, viu? Aí só ano que vem. Mas pelo menos o Enem, esse daí eu vou fazer. É, normal. Mas faz sim, porque o Unesp é uma prova tão fácil de fazer. Eu fazia bastante, sempre passava na primeira fase, que é gostosa. Nossa. A prova da Unesp, em comparação à FUVEST, ela é uma prova assim que você consegue obter a resposta só pela interpretação de texto, só pela interpretação do texto que você lê. Já a FUVEST não, a FUVEST fala assim, você tem que saber o conteúdo teórico para poder responder, às vezes, porque eles não dão assim, sabe, no texto, o assunto. Por isso que eu gosto da Unesp. Eu queria ter passado na Unesp, para falar a verdade. Queria ter sido unespiano. Mas virei filho da PUC. Bom, eu vou sair aqui, tá? Tá bom. Um ótimo fim de semana, tá, Lu? Qualquer dúvida em relação ao roteiro que eu disponibilizei essa semana, você entra em contato no WhatsApp lá. Tá bom? Aí eu tô fazendo esse esquema quinzenal, tá? Eu dou um roteiro uma semana, aí na outra semana eu dou um descanso para vocês. Aí dou outro roteiro, aí nessa semana que eu tô dando descanso, eu posso dar aula, ou sei lá, tipo, tirar suas dúvidas, acompanhar, ver como que tá indo, né? Às vezes até caçar aluno que não entregou atividade, essas coisas assim. Uhum. Entendeu? Então tá. Então, falou. Falou. Ótimo fim de semana. Professor também.